Olá pessoal, nós estamos aqui com mais um casal, o Charles, a dona Cristiane, né? E eles vão dar aqui um testemunho bacana da história de vida deles, que toda história é um ensinamento, né? E eles vão aqui contar a história de superação. Hoje tudo bem, né? Sim, senhor. Graças a Deus. Conta pra gente, quem você falou o testemunho, está até gravado o testemunho passado. Vamos ouvir um pouquinho a esposa do senhor, né? Conta aí um pouquinho a sua história na presença de Deus. Pastor, que assim, eu fui mãe muito cedo, né? Na adolescência. Com 16 anos eu já era mãe, né? Mãe de 2 crianças. 16 anos? Com 16 anos. E assim, infelizmente eu vi, minha mãe teve um casamento que não deu certo, né? Aí eu não queria saber de namorar, de marido, não queria saber. Quando eu fiquei grávida, eu namorei com o pai dos meus meninos e ele chegou a vir falecer. Infelizmente ele mexia com droga, chegou até a ser preso por causa das drogas. Você falou que foi mãe com 16 anos? Isso. 2 filhos ou um filho? Com 16 anos eu já tinha meus 2 filhos. É gêmeo? Não, um ano. Um ano de diferença. Então 15 anos você teve um Isso. filho? 15, 16? Isso, pastor. Que isso, filho? Meu Deus. E assim, aí você namorava? Porque isso tudo, assim, do decorrer da separação, vida. da separação dos meus pais, né? Ah, tá. Aí meu pai foi embora de casa. E assim, eu não posso falar que é só isso também, né, pastor? Porque também... O problema juntou com o outro. Isso, justamente. Aí você amigou com esse rapaz? Quando eu fiquei grávida do meu segundo filho, que eu fui morar com ele. Quando eu estava grávida do meu segundo filho, eu fui morar com ele, morei com ele. E aí morei com ele, não deu certo, aí eu voltei para casa dos meus pais, casa da minha mãe, que minha mãe falou para mim ir também, de volta ir para casa, porque ele já não estava mais comigo, ele foi preso por causa de droga, ele morreu. Ele tinha quantos anos? Na época eu tinha 15, ele tinha 17. Novinho também. Tudo adolescente, pastor, tudo adolescente. Já com 2 filhos, né? Isso. E ele morreu, o que aconteceu com ele? Por causa das drogas, né? Assassinado? Foi preso, isso, mataram ele por causa de drogas. Foi desse mundo que você veio, então. Sim, senhor. Sofreu muito, né? Demais da conta, demais, sofri muito. E assim, minha mãe também, quando minha mãe não era da igreja, minha mãe teve depressão por causa da separação dos meus pais. E eu não queria aquilo, né? Eu não queria aquilo pra mim. Então eu não queria saber mais de ter relacionamento. Sim. Aí minha mãe lutando, aí minha mãe foi pra igreja, minha mãe lutando, né? Por nós, pelos filhos, aí eu vim pra igreja. Foi quando eu conheci o meu esposo, aí eu já era obreira da igreja. Ah, tá. Você tinha quantos anos? Na época, 25, né? Mais ou menos. Olha, tá nova, né? Isso. Aí você conheceu, né? E aí? E a história de vocês dois? Aí quando nós nos Já era conhecemos, nós dois éramos obreiros. Ele também já Ele também já era obreiro também. Estava sozinho? Ele já tinha saído de um divórcio, né? Estava separado. Estava separado, né? Aí a gente conheceu, né? Tudo direitinho na igreja, a gente namorou, a gente conversou com o pastor, né? Na presença de Deus. Aí a gente casou. Legal. Aí a gente casou e eu fiquei grávida do meu terceiro filho, que hoje ele tem 9 anos. Aí na época, quando nós dois éramos obreiros, pastor, eu achei que assim, que eu ia estar, né? Ia viver tudo bem. Porque nós dois na obra, nós dois conhecendo a palavra. Mas não foi isso que aconteceu. Infelizmente não foi isso que aconteceu. Aí O que aconteceu? Deu problema? Deu, infelizmente, pastor. Porque O que aconteceu? a gente tinha uma pizzaria. Tinha uma pizzaria. Ele montou uma pizzaria. Ele montou. Ele montou a pizzaria. O que aconteceu? Aí ele colocou o coração na pizzaria, né, pastor? Ele colocou o coração na pizzaria. Ele tirou o coração tirou do o altar, foco do altar. Porque pôs o coração na pizzaria. Na pizzaria, isso. Olha só. O que acontece? Eu continuei, porque quando a gente fica grávida, a gente não pode colocar mais uniforme por causa devido ao cuidado, né, da gestação. Aí como eu estava grávida, aí ele começou, mas eu continuei vindo na igreja. Ele ficou fraco. Aí ele ficou fraco. Espiritualmente ele desanimou na fé. Parou de vir na igreja? Parou, infelizmente. Parou de vir na igreja, parou de ser dizimista, simplesmente. Parou de ser dizimista, que isso? Tudo. Parou de servir a Deus? Parou de servir a Deus. E mudou contigo também? Não demais, pastor. Demais. demais. Que se transformou, o que aconteceu?
No fato dele ter se afastado de Deus, pastor, eu sofri muito. Sofri muito porque ele já não me tratava como antes. Ele me desprezava. Não respeitava mais. Não me respeitava. Como uma pessoa de Deus. Não, como esposa, não. Olha só. Aí que começou o sofrimento. Mas só que eu não desisti, né, pastor? Você Eu continuei lutou por na ele, fé. você lutou por ele. Eu continuei na fé, porque eu falava com Deus assim. Você não perdeu a fé. Não, porque eu falava... Ele perdeu a fé, você não perdeu. Não, porque eu falei com Deus assim, falei assim, meu Deus, que quando nós nos conhecemos, eu falei, Deus, eu não aceito sofrer e não aceito fazer. Olha o Espírito Santo agindo, né? Com certeza. Tem muita gente que pergunta, para que o Espírito Santo? Olha, forte. Eu falei com Deus, Deus, eu não aceito, eu não casei para me separar. Forte. Eu não aceito. E até mesmo eu lembrava do casamento da minha mãe, que minha mãe também sofreu muito com meu pai. E eu falava, meu Deus, eu não aceito isso na minha vida. E continuei perseverando, continuei fazendo fogueira santa, fazendo meus propósitos. E não desisti. Não desisti. E na época, pastor, eu lembro que no começo do meu casamento foi uma guerra. Ele chegou a sair da igreja. Ele chegou a sair da igreja. Vocês não separaram, não? Não, a gente não separou. Mas ele saiu da igreja. Saiu da presença de Deus. Ele mudou como pessoa. Que é o pior, né, pastor? Porque quando a pessoa separa e continua firme, igual quando ele separou a primeira vez, ele separou da ex-mulher dele, mas continuou firme. E o problema foi... O problema é ele afastar. O pior que é afastar da presença de Deus. Olha só. Porque quando você se afasta, você se separa. A senhora lutou por ele? Lutei por ele. E falei com Deus, Deus, eu não aceito separar, não aceito divórcio, porque eu não casei para separar. Você chegou a beber de novo, usar droga, não? Não. Você começou a beber, né? Você tinha falado no testemunho. O ex. Você começou a beber. Que coisa, hein? Mudou com ela. Mudei com ela, maltratava, né? Maltratava, já não olhava ela com os mesmos uma pessoa com os olhos de Deus. Olhava para a mulher na rua. Mudou sua cabeça. Mudou a cabeça. Tá vendo, hein, gente? Que coisa, hein? E aí, conta pra gente como que foi se levantar essa vitória, né? Que hoje, graças a Deus, vocês estão firmes, estão servindo a Deus. Como que foi se levantar, essa perseverança? Aí, pastor, como é que foi? Eu lembro que foi numa fogueira santa, que igual eu estava falando para o senhor, que no começo do meu casamento, porque os meus 2 filhos eram adolescentes, e o meu filho mais velho, tanto um tinha ciúmes do outro. Ele tinha ciúmes do meu filho e o meu filho tinha ciúmes dele. E era uma guerra, era uma briga, e era assim, não briga fisicamente, mas aquela verbalmente, um querendo atingir o outro, né? Aí eu lembro que foi no Fogueira Santa. Você foi para o altar? Fui para o altar. Pedir a Deus. Fui para o altar porque eu lembro a Deus que socorro, né? O único recurso da gente, para quem conhece, sabe que é o altar, né, pastor? Só o altar. Só o altar. Para mudar a cabeça dele. Só o altar. Eu lembro que eu tinha comprado uma televisão, na época, era de 32 polegadas. Olha só. Eu comprei a televisão. Mas o pastor que mandou você fazer isso? Não. O pastor não falou nada. Você leu na Bíblia? Nada disso. Foi o próprio Espírito Santo. Olha só. Que virou e eu falei assim, meu Deus, a única coisa que eu... com Deus. Justamente. A única coisa que eu tenho é meu salário. Olha só. Aí eu falei, meu Deus, se for para me fazer mais alguma coisa, só me mostra. Aí Deus pegou, eu tinha acabado de comprar a televisão, novinha. Olha. Aí eu olhei para aquela televisão, Deus fala com a gente, né, pastor? Eu peguei aquela televisão e coloquei no altar. Eu lembro que na época meu menino falou... Como é que é essa coisa de voz de Deus? Como é que é isso? Como é que funciona? Porque muita gente... As pessoas entendendo. Muita gente acha que Deus fala assim, para dar... É no íntimo da gente mesmo. No íntimo. Da gente orando, buscando a Deus, na alma. Que Deus fala nitidamente. Deus fala, é uma coisa assim, você e Deus. Olha só. Ninguém precisa falar nada, pastor, é você e Deus. E a senhora fez um voto espiritual. Falei assim, meu Deus, Deus conhece meu coração, o Senhor conhece meu coração. O que a senhora mais precisava era uma transformação dele. Conversão. Eu falei com Deus, meu Deus, eu quero a conversão do meu esposo. Olha. No pensamento, eu quero que o pensamento dele muda, tudo muda. Eu não aceito mais ter briga na minha casa, discussão, eu não aceito mais. Uma mudança dele. Uma mudança. E nessa época eu fazia muito plantão, né, pastor? Porque eu sou técnica de enfermagem, eu fazia muito plantão. Aí eu fiz mais plantões.
e peguei aquele dinheiro, o salário e essa televisão, coloquei tudo no altar. Você foi uma missionária, né? Você investiu no altar para pregar o evangelho. No altar. Eu falei, pediu a Deus. E pedi a Deus, porque eu falei com Deus, meu Deus, e era assim, pastor, eu falei assim, meu Deus, ou o Senhor muda essa situação, ou o Senhor mata meu marido. Que isso? Falei, porque eu falei Jesus assim, tomar conta. eu falei com ele assim, eu não estou no erro. Eu não estou. Eu falei com Deus, se eu tiver alguma coisa de errado, Deus, pedi para Deus me mostrar. Meu Deus. E Deus me mostrou que não era eu, que era foi bem ele. agressiva na fé, né? Falei com Deus, falei, seu Deus, investiu na missão de pregar o evangelho. Fala assim, quando eu conheci ele era de fé. Ele ia, ele estava no altar e eu falei com Deus, ou o Senhor muda essa situação, porque eu não aceito separar. Tudo ou nada, né? Eu não aceito separar, então o Senhor mata ele, o Senhor tira a vida dele. Porque eu não aceito divorciar, eu aceito ser viúvo. Mas o que o Senhor converte e mata. Mas nessa situação eu não aceito ficar. Entendi. Aí passou, eu lembro que eu fui para o altar, falei com Deus, foi questão de uma semana, pastor. E mudou. Mudou, foi questão de uma semana. Mudou da água para o vinho. Da água para o vinho. O vinho que Jesus fez a água para o vinho lá no primeiro casamento. Vinho bacana, né? E é um vinho santo. E hoje você até prega o evangelho aí para o pessoal que está dos educativos. Graças a Deus. E o interessante, pastor, como o senhor estava falando, que a pessoa, quando ela está afastada do altar, parece que tem uma venda nos olhos dela. Que por mais o véu, né? É o véu. Por mais que ela tenha. Estava falando, o véu. Ele pode. Está cega, né? Está cego. O marido pode ter uma esposa. Até bacana, quando o Espírito Santo vem, esse véu é rasgado, né? A pessoa enxerga. Então eu não consegui. E você ficou cego. Fiquei cego. Olha como ela falou, eu fiquei literalmente cego. O Espírito Santo se afastou. Porque eu não conseguia enxergar ela como aquela esposa de Deus, né? Montar um compromisso com ela, ser fiel até o resto da minha vida. Até o fim. A presença, quando a gente está no altar, a gente tem essa visão, né? Eternamente. Quando a pessoa sai do altar, aí perde a então visão. ela perde essa visão. Já não tem mais valor, né? Aí você mudou. Mudei. Aí o seu amor por ela, então. Eu caí em cima. Você caiu em si. Eu caí em si. Tô lembrando daquela história lá do jovem, né? Do jovem que filho pródigo, caindo em si. Eu caí em si. Caindo em si. Eu vendo as coisas que eu fazia com ela, né? As mentiras que eu contava para ela. Você era um mentiroso. Eu era um mentiroso. Né? Eu me tornei um mentiroso. O filho do coisa ruim. Porque, graças a Deus, né? Que ela foi para o altar. E ela perseverou, porque né? Se ela não tivesse ido para o altar, hoje a gente não estava nem contando esse testemunho. O seu caso E quantas tá pessoas, aí, né? quantas pessoas Dá um conselho vindo, aí, aproveitar que você está falando, né? Dá um conselho aí para esse marido aí, para essa pessoa que está aí, de repente, está afastado um dia esteve, né, do lado direito, hoje está do lado esquerdo. Pois é. Tá no então, vocês estão assistindo a gente, que é um ex-obreiro, até ex-pastor, e evangelista, membro, né, pastor? E foi casado e passaram pelas situações que um dia nós passamos, e ela passou, se volta, né? Se volta porque é como o senhor falou, vale né? a pena não. Não vale. O véu, ele foi tirado, mas quando ela foi para o altar. Bacana, né? E através dela salvou a minha alma e salvou o nosso casamento. Salvou o nosso casamento. Hein? E não tem dinheiro que pague, né? Hoje nós temos a loja, né? Continua tendo a loja, que é outra, mas diferente. Amém. Hoje você não está no altar, você não está cego mais. Não, hoje pela experiência nunca ruim, mais, né? Nunca mais. Experiência ruim que eu tive, né? Bacana. Hoje eu não vou cometer o mesmo erro. Olha só, diz que essa quarentena tá bom, até eu estava orando, a gente estava orando aqui, que a gente pode fazer para estar evangelizando, né? Mas isso aí, olha, é uma história de superação e fé que pode ajudar aí muitos estão sofrendo aí, entendeu? Às vezes você está aí no fundo do poço. Ai, que história bacana, né, dona? Como diz, né, pastor? A mulher sábia, ela edifica a casa. E o que você tem para falar, dona Ana? Fala aí, dá um conselho aí. Para as esposas, né, pastor? Que hoje, às vezes, até mesmo que aconteceu com a gente, da gente ter servido a Deus, a gente era obreiro. E se tiver acontecendo isso, o seu esposo, infelizmente, virar as costas para o altar, para você não virar as costas para o seu esposo. Para você aliar mais com Deus.
Para quê? Para salvar a alma do seu marido, que você tem que ver ele primeiramente como uma alma. Porque o diabo, ele quer, o foco do diabo é esse. Infelizmente, o foco do diabo é a alma, não é só a separação física. Ele quer a alma do seu esposo, né? Então, é focar em Deus, pedir sabedoria para Deus e estar sempre ali, ó, com o altar e nunca sair do altar. Bacana, né? Quero agradecer muito essa história de você. Vou dar um pause, tá, pessoal? Mas olha, a história é forte.